Esta é uma obra autoral com inspirações em diversas obras que li ou assisti. É uma história pesada e cheia de drama, então recomendo que repense antes de continuar. Caso queira ler, deixarei na descrição do vídeo um link onde você encontrará o texto escrito. As imagens do vídeo são meramente ilustrativas. Caminhos. Capítulo 7. Sacerdotisa. O Templo do Sol havia enviado seus representantes para prestar as últimas homenagens aos mortos. No centro do agrupamento, uma jovem sacerdotisa de cabelos ruivos liderava as orações, sua voz suave se elevando em meio ao crepúsculo. Dois espadachins, trajando armaduras com o emblema do sol no peito, permaneciam ao seu lado, atentos a qualquer ameaça. Os rostos dos presentes carregavam pesar e medo. Akon observava a cena com atenção. Se os corpos haviam sido enterrados, não poderia mais examinar as feridas, a menos que violasse algum túmulo, algo que não estava disposto a fazer. Movendo-se discretamente pelas sombras, tentava avaliar qualquer pista deixada para trás, mas sua presença logo foi notada. Um dos espadachins do templo se aproximou, sua mão descansava no cabo da espada. Seu olhar era firme, carregado de desconfiança, enquanto examinava Akon dos pés à cabeça. O guerreiro perguntou o que ele fazia ali e se era algum parente dos falecidos. Akon permaneceu imóvel por um instante, mas respondeu de maneira breve que não tinha ligação com os mortos e estava apenas de passagem. A sacerdotisa finalizou sua oração e voltou sua atenção para Akon. Seus olhos azuis brilharam sob a luz do crepúsculo, quando ela se aproximou, estudando-o com uma expressão intrigada. Havia algo nele que lhe causava desconforto, uma energia densa, quase palpável, que parecia envolver sua presença como um manto sombrio. Ela murmurou palavras baixas, sua voz carregada de convicção, e ofereceu uma bênção para afastar qualquer mal que o assombrasse. Akon não aceitou. Não acreditava no poder das preces, nem se importava com as crenças daquele templo. O olhar da sacerdotisa era insistente, buscando algo que ele não estava disposto a revelar. Quando ela perguntou seu nome e o motivo de sua presença ali, ele simplesmente desviou o olhar e se virou para partir. Antes que pudesse dar mais do que alguns passos, sentiu uma mão forte segurar seu ombro. O espadachim ao lado da sacerdotisa o impedia de seguir adiante, seu rosto tomado pela irritação. Havia algo de autoritário no gesto, um aviso silencioso de que não deveria ignorar a representante do templo. Mas antes que a tensão pudesse crescer, a jovem sacerdotisa ergueu a mão em um gesto sereno, ordenando que o soltasse. Relutante, o guarda obedeceu, embora ainda o observasse com olhos atentos. Akon seguiu seu caminho sem olhar para trás. Não havia encontrado nenhuma pista ali, mas a destruição deixava claro que aquelas criaturas sombrias haviam passado por aquele lugar. A única opção era continuar a jornada. O sul aguardava, e seu destino agora era a cidade de Calaf. Com passos firmes, ele se perdeu na escuridão da estrada, enquanto as sombras da noite o envolviam em um abraço silencioso. Capítulo 8. Guerra. A jornada de Akon se desenrolava em meio à escuridão que habitava o mundo e dentro de si. A cada noite, seu caminho era marcado pelo encontro com as criaturas da noite, seres das sombras que ele eliminava sem hesitação. No início, era apenas um dever, um propósito recém-descoberto, mas com o tempo, um sentimento diferente se manifestava. O peso de cada golpe, a precisão de suas lâminas negras, o sangue denso que evaporava no ar frio, tudo aquilo lhe proporcionava um estranho prazer. A caçada não era apenas uma missão, mas um chamado que ressoava em sua alma. Mesmo ao passar por vilarejos, onde poderia encontrar descanso e companhia, Akon escolhia o isolamento. Supria-se do essencial, comprando mantimentos e reabastecendo seu equipamento, mas quando a noite caía, afastava-se dos assentamentos e erguia acampamentos solitários sob o manto estrelado. O medo de si mesmo o impedia de confiar nos outros. Ele não se perdoava pelo passado, pelas vidas humanas que se foram por sua culpa, pelo mal que carregava, até mesmo os animais evitavam se aproximar. Assim, a estrada era sua única companheira, e a morte, sua sombra constante. Após semanas de marcha implacável, os portões de Calaf surgiram à distância, uma cidade robusta e movimentada, mas mergulhada no caos de uma guerra. Os sinais do conflito estavam por toda a parte. Bandeiras rasgadas tremulavam sobre muralhas desgastadas pelo tempo e pelo atrito da batalha. Havia um cheiro de ferrugem no ar, um odor misturado de madeira queimada e corpos em decomposição. Soldados marchavam de um lado para outro, feridos eram carregados em macas improvisadas, e os mercadores tentavam lucrar com a necessidade desesperada da guerra. A cidade, outrora próspera, expandira-se além do necessário, consumindo as florestas ao redor em sua fome insaciável por território.
E os povos da floresta, filhos das raízes e dos espíritos antigos, não tolerariam tal afronta. Como uma fera ferida, reagiram com fúria, investindo contra Calaf e seus habitantes. Um conflito antigo reacendia, marcado por sangue, vingança e orgulho. Acon observou tudo com indiferença. Humanos guerreando entre si era um ciclo inquebrável, um padrão repetitivo que se estendia através das eras. Nenhum lado era realmente inocente. Ele não tinha interesse em tomar parte na disputa. Seu único objetivo era seguir adiante, mas os caminhos estavam bloqueados, as estradas tomadas pelo exército da cidade e pelos guerreiros da floresta. Retornar pelo mesmo caminho levaria tempo demais, e o tempo era algo que Acon não podia desperdiçar. Seus olhos percorreram os grupos de soldados que se preparavam para partir rumo à floresta. Aquela era sua única alternativa. Ele se alistou no exército de Calaf, não como um guerreiro, não como um aliado, mas apenas buscando a oportunidade certa de escapar do conflito e seguir seu próprio caminho. Assim, sem hesitação, Acon se juntou à tropa que marcharia para o desconhecido, sem se importar com a causa. Ele era apenas um viajante, um caçador, um homem que caminhava entre as trevas sem jamais pertencer à luz. Acon avançava junto a um destacamento de aproximadamente 50 homens, atravessando a vegetação cerrada rumo às profundezas da floresta. O sol, ainda forte no céu, rasgava as copas das árvores com feixes dourados, lançando sombras recortadas sobre o solo úmido. Este era o melhor momento para atacar, quando a luz garantia alguma visibilidade no terreno traiçoeiro. O som abafado das botas sobre o musgo e o farfalhar das folhas eram os únicos indícios de sua aproximação, até que um assobio agudo rompeu o silêncio. Subitamente, uma chuva de flechas cortou o ar. As pontas brilhavam sob o sol antes de se enterrarem na carne e nos escudos de madeira. Gritos de dor ecoaram entre as árvores quando alguns dos guerreiros de Calaf tombaram, suas armaduras de couro perfuradas sem esforço. Os homens da floresta surgiam e desapareciam entre os troncos como sombras ágeis, emboscando com precisão mortal. Foi então que um dos líderes dos atacantes, um xamã de idade avançada com marcas tribais entalhadas na pele e um manto de penas escuras, fixou seu olhar em Acon. Seus olhos se arregalaram de imediato, como se houvesse enxergado algo muito além do homem que se escondia sob o capuz e a armadura. Um murmúrio escapou de seus lábios, uma prece ou um aviso. O medo se espalhou rapidamente entre os guerreiros da floresta, e sem hesitação, o xamã ordenou uma retirada total. Os arqueiros desapareceram na mata densa, deixando para trás os soldados de Calaf e o silêncio que se instalava após o embate. Os soldados de Calaf, atordoados pela súbita vitória, bradaram gritos de celebração, erguendo suas espadas em triunfo. Mas Acon não compartilhava da mesma exaltação. Aproveitando o caos da comemoração, ele se afastou silenciosamente, deslizando entre os troncos como uma sombra em meio à névoa matinal. Seu objetivo era claro: atravessar a floresta e alcançar a estrada que levava à última grande cidade ao sul, Oster. O percurso era traiçoeiro. Raízes grossas serpenteavam pelo chão, e o ar carregava um cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. O silêncio opressor da floresta o acompanhava, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e pelo canto ocasional de algum pássaro distante. Acon movia-se com precisão, evitando os locais mais abertos e mantendo-se nas sombras projetadas pelas copas das árvores. Mas sua jornada estava prestes a ser interrompida. Pouco antes de alcançar a saída da floresta, ele parou. Uma presença invisível pesava sobre ele. E então, emergindo das sombras, um grande grupo de guerreiros da floresta surgiu, fechando o caminho à sua frente. O xamã de antes estava entre eles, seu olhar fixo em Acon como se pudesse enxergar algo que os outros não viam. O homem ergueu sua mão nodosa e, com um gesto, ordenou que uma dezena de guerreiros avançasse. A fuga era impossível. Acon sabia que tentar lutar contra tantos seria suicídio. Ele respirou fundo e, emergindo das árvores, ergueu as mãos em rendição. Seus olhos encontraram os do xamã, que se aproximou lentamente, o rosto marcado por rugas de sabedoria e apreensão. Sua voz soou baixa e carregada de temor quando questionou Acon, querendo saber que tipo de criatura maligna ele era. Havia algo sombrio dentro dele, algo que o xamã podia sentir, mas Acon não tinha respostas para dar. Ele apenas afirmou que estava de passagem e que não representava ameaça alguma. Levado como prisioneiro, foi conduzido para o interior do acampamento dos povos da floresta. O cheiro de fumaça e ervas queimadas pairava no ar, enquanto olhos desconfiados o observavam de todas as direções. Dentro de uma tenda ornamentada com ossos e penas, os líderes tribais se reuniram, debatendo seu destino em sua língua nativa. Acon aguardava em silêncio, sentindo os nós das amarras em seus pulsos.
Ele sabia que aquelas cordas não o conteriam se a coisa dentro dele decidisse despertar. Após longos momentos, a decisão foi tomada. O medo era evidente nos olhos dos anciãos. Não ousariam matá-lo, temendo atrair uma maldição para seu povo. Em vez disso, permitiriam que ele partisse, mas com um aviso claro: jamais deveria retornar, ou a próxima vez não haveria misericórdia. As amarras foram cortadas, e Acon, sem questionar sua sorte, afastou-se rapidamente do acampamento, sem olhar para trás. Um alívio frio percorreu sua espinha. Eles haviam decidido rápido, e isso era sua salvação.